Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje é dia 12 e todo dia 12 é dia de 12 livros para 2024. E este aqui é o livro de agosto, Prismas, da Vitória Scheckter. Não sei se é assim que fala sobre o nome da Vitória. Aliás, Vitória, se eu estiver assistindo esse vídeo e estiver falando errado, você me desculpe. Uma edição linda da Patois, que é uma editora que eu adoro. Vou falar daqui a pouco sobre a edição, mas eu quero contar as minhas impressões, o que eu senti lendo esse livro aqui para vocês. Eu gosto muito de leituras que me instigam, leituras que mexem comigo, leituras que me incomodam, leituras que me tiram do lugar de conforto, de acomodação, que me dá uma sacudida. E foi exatamente tudo isso que eu senti lendo Prismas. Foi uma bela sacudida. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês dessa minha experiência, que foi uma experiência também sensorial. A Vitória, já vou falar um pouco mais para frente para vocês sobre a trajetória dela, mas ela é deficiente visual de nascimento e ela escreve esse romance, esse livro, ela constrói uma personagem que chama Maria Isabel Leone. Ela é uma moça que nasceu numa família com uma condição financeira bem razoável, ou seja, ela tinha acesso, né, aos tratamentos, a uma vida confortável. Pelo que eu entendi, foi proposital. Isso também é um olhar que a Vitória quis trazer. E essa questão do olhar, ou da falta de um olhar físico, da deficiência visual, da cegueira, tornou-se uma experiência assim muito impactante, muito impactante. Nós vamos acompanhar essa personagem e essa questão do caleidoscópio, que é uma coisa que me instiga. Eu gosto demais, eu sou assim apaixonada por caleidoscópios, porque essa coisa, né, da transformação, do olhar diferente, das imagens que se formam quando você olha por aquele orifício, né, de imagens que não se repetem, que vão se transformando, é muito do que a Vitória quis criar neste livro. Então, assim, ela traz que ela queria perceber como que as diferentes pessoas tinham a visão, né, a imagem, como que elas viam essa personagem. Então, é um livro que vai e volta, eu gosto muito disso. Ela tá no presente, ela volta para o passado, então ela volta para a infância, ela volta para a juventude dela, ela volta para a adolescência, ela volta para os últimos relacionamentos dela, e alterna com o momento atual. E nesse momento atual foi isso que me deixou extremamente angustiada. A Maria Isabel, ela está num avião indo para a Alemanha encontrar o companheiro dela, de quem ela está grávida. Acho importante falar isso, e não sei se vocês vão encarar como spoilers, e se for, vocês me desculpem, mas que eu acho que é muito interessante não é essa conexão, mas esse relacionamento que ela começa a estabelecer com essa criança que se desenvolve dentro dela. Então, poucas vezes eu li um livro que me deixou tão angustiada como quando a Isabel está nesse avião, que ela faz questão de ir sozinha. Então ela enfrenta uma viagem, né, de várias horas, sozinha. Ela toma vários Rivotrils. Mas assim, o que é muito interessante, muito angustiante, assim, como as pessoas interagem com ela, como as pessoas não conseguem respeitá-la, não só neste momento, mas em vários momentos da vida dela, como as pessoas acham que ela não tem a capacidade de realizar coisas e de conseguir
ter essa autonomia, essa independência. Mas assim, é muito angustiante, por exemplo, quando ela entra no banheiro, que ela escuta que alguma coisa cai no chão, e como que é você num banheiro que você sabe que as pessoas já usaram, você ter que tatear ali, perceber o que está acontecendo e vai sujar a mão, enfim. Então assim, são situações corriqueiras, são situações rotineiras, para a grande maioria das pessoas, mas que através desse prisma, através desse olhar, te faz refletir, te faz pensar. E se fosse comigo, como que eu agiria? Será que eu teria essa prontidão? Eu me desafiaria a fazer o que a Bel fez? Então foi uma leitura muito interessante, assim. Ao mesmo tempo foi muito angustiante, foi muito bom eu ler esse livro, eu gostei bastante. E aí ela volta desde a infância dela, ela conta de uma babá que parece que gostava, que conseguia respeitá-la, e ela conta que ela tinha medo de dormir no escuro, e essa babá e outras pessoas falam, mas como você tem medo de dormir no escuro se você não enxerga? E assim como outras coisas, a Isabel ela tinha nessa trama duas irmãs que tinham uma visão, né, normal, como que era o relacionamento dela com essas irmãs, como era o relacionamento dela com os pais, como que era o relacionamento com os primos. Então uma das irmãs, ela conta, né, que ela ficava com vergonha porque ela olhava para o nada, às vezes derrubava comida. Então assim, o quanto foi difícil essa adaptação, o quanto foi difícil sair deste ninho, apesar de ter uma estrutura, não era uma família muito afetiva, não era uma família que realmente passava a questão do amor, do afeto. Como foi sair, né? E aí ela tem uma amiga que é super importante, a Eva, que ajuda muito nesse processo, sair dessa dependência, desse casulo, para realmente viver a vida dela, né? Ter a sua independência. Ela foi estudar música quando jovem, né? Tudo isso eu tô falando da personagem, tá? Não é uma história real, é a personagem Isabel que a Vitória, a autora, desenvolveu. E ela descobre que ela tem uma voz, e ela canta em bares, ela dá aula de piano, ela dá aula de canto, e aí conta principalmente de dois relacionamentos que ela teve, né, com o Fábio, com o Ricardo, dessa dificuldade de se entregar num relacionamento, quanto a falta de visão influencia isto ou não. Então assim, foi uma leitura que me chamou bastante atenção, foi uma leitura em que eu tentei me colocar. Isso eu acho que foi bem bacana essa leitura, não só no espaço da Bel, né, da Marisa Bel, mas principalmente no espaço das pessoas que interagem com a Marisa Bel. E eu fiquei me questionando, poxa vida, será que eu faço também assim, essas coisas que a gente lendo, a gente fica com vergonha? Sabe, aquele tipo de coisa assim que às vezes é até espontânea, às vezes não é por mal, até não é por mal, ou às vezes é por mal, né? Que a pessoa faz, assim, de invadir o espaço da outra, tentando ajudar, de ser inconveniente numa pergunta, ou numa resposta, ou numa postura. Quantas vezes será que a gente não faz isso até de uma forma automática? Essa leitura me trouxe muito isso, o cuidado que a gente tem que ter, e o respeito que a gente tem que ter com a diferença, com o outro, né? A Vitória coloca aqui no final, nas considerações finais, ela faz algumas reflexões muito interessantes sobre o papel do olhar como a janela da alma, como uma coisa que capta a verdade, e como são esses movimentos para a pessoa que não enxerga. Então são reflexões assim que não me dizem respeito diretamente, porque eu não sou impactada, né, no meu cotidiano, mas que eu acho que agrega, eu acho que a gente aprende, eu acho que essa empatia de se colocar no lugar do outro, e eu acho que a angústia vem muito disso, porque é um lugar que não é meu, que eu não estou acostumada até esse momento, e como que é vivenciar isso. Será que eu seria corajosa? Será que eu me acomodaria? Será que eu andaria pelas ruas sozinhas, com a minha bengala?
Então, assim, foi uma leitura muito forte, foi uma leitura que me deixou, assim, impactada, muito reflexiva, mas que eu termino essa leitura, assim, com outro olhar, né? De uma forma metafórica, né? E figurativamente falando. Gostei bastante, eu acho que é um livro, assim, muito interessante, é um livro que te tira de um lugar comum. Eu vi que ele está, neste momento que eu gravo esse vídeo, no Kindle Unlimited. Então, se você assina o serviço da Amazon, você pode ler dentro do pacote. E eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre essa edição que tá linda. Olha essa capa, né, que representa aí um caleidoscópio. Adorei essa combinação de cores. A capa e a diagramação é do Fernando Campos. A editora Patois sempre arrasa nas suas edições. Meu livro veio autografado pela Vitória, que eu fiquei muito feliz. Os detalhes da diagramação são muito bons. As letras são em tamanho confortável, páginas amarelas, um bom espaçamento. Eu anotei, né, um monte de coisa aqui que eu gostei bastante, me voltei para ler de novo. Realmente foi uma leitura assim que eu mergulhei nessa leitura e eu gostei bastante. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a Vitória. A Vitória aqui. A Vitória nasceu em 1992 em Santos, São Paulo. Ela vem de uma família de músicos amadores e leitores vorazes e aprendeu a paixão pela narrar desde pequena. Bacharel em letras pela USP, pós-graduada em formação de escritores pelo Instituto Vera Cruz e tem mestrado em escrita modernista e contemporânea pela Universidade Norwich, na Inglaterra, onde reside atualmente. Sua dissertação de mestrado explorou as maneiras como a cegueira é empregada na literatura, analisando as obras de Jorge Luis Borges, Clarice Lispector e Raymond Carver, autores que têm como modelo, ao lado de Virginia Woolf e Sylvia Plath, e contemporâneos como Toni Morrison, Donna Tartt e Helena Ferrante. É deficiente visual de nascença e Prisma é o seu primeiro romance. Escreve para abafar o silêncio. Adorei essa frase. Achei essa frase sensacional. Então, é uma leitura. Aqui a orelha é do Julian Fuchs, que eu gosto muito também da escrita dele. E ele fala que a literatura da Vitória é única, porque é única a sua perspectiva. Então, eu gostei bastante. Eu acho que é um livro que te tira de um lugar confortável, um livro que incomoda. Essa carinha está fazendo uns barulhinhos aqui. É um livro que incomoda, mas é um livro que traz reflexões assim muito interessantes e escrito. A escrita dela, a formação dela é ótima, como eu mostrei para vocês, e a escrita dela é muito boa, muito boa. Ela escreve muito bem. Esse é o primeiro que eu espero de outros livros. Fico aguardando ansiosa outros livros da Vitória. E eu acho que é uma experiência muito válida, que vale muito a pena. Se você leu, vem me contar. Se você ficou curioso, leia e depois volta aqui para me contar, que eu vou adorar saber. E aí, o que você achou da dica? Se puder, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe seu comentário, que isso me ajuda bastante. Fique por aqui, porque aqui eu compartilho meu amor pela literatura com vocês e volto mês que vem com o próximo livro do 12 livros para 2024, um projeto que eu adoro e que me dá muito prazer em ler. Um beijo, turma, e até a próxima.